que a gente tomou cedo aí. Você está em casa. Melhor te ligar aí, ó. Só fecha a luzinha aí, para ver se eu conseguir aqui. Aí a gente. Pronto. Então, literalmente, antes de eu entrar aqui, ó, eu tentei deixar lá fora a ansiedade, toda a preocupação relacionada a uma primeira vez. E antes de mais nada, eu quero agradecer a Rosimar pela confiança nesse novo formato de estudo para mim, né? Que eu nunca vivi essa experiência antes. E ela sabiamente, né, escolheu um tema apropriado, a indulgência, né? Então, será uma grande oportunidade para todos nós praticarmos a indulgência desde já, quaisquer deslizes que eu possa vir a cometer. Então, a indulgência, Kardec, ela é citada no capítulo 10, no item 16, e quem nos fala dela com muita propriedade é o irmão José. Mais à frente a gente vai verificar isso. Eu tenho por hábito, desde cedo, nós estudamos num colégio que, felizmente, ainda tinha latim, né? E, invariavelmente, tudo era etimologia da palavra, enfim, eu cresci com essa informação muito presente em mim. Então, todo e qualquer estudo que eu vou realizar, eu sempre vou buscar o sentido etimológico da palavra, porque, conforme nós aprendemos, é a etimologia da palavra quem retrata o sentimento primeiro, a necessidade que foi retratada, que aqueles reunidos sentiram, né, para a criação desse termo. Então, três definições nós encontramos atualmente. A da etimologia, a indulgência vem do termo se originou a partir do latim indulgentia, que significa bondade para ser gentil ou perdão de uma pena. Já nos dicionários, eles nos dizem que é uma disposição para perdoar culpas ou erros, clemência e misericórdia, e ainda a absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa e perdão. E a nossa querida doutrina espírita traz como definição para a indulgência, ela diz que é a compreensão do comportamento inadequado dos nossos irmãos, motivado por disposição fraternal predominante para acolher e não praticar. Analisando essa definição, nós podemos dizer, afirmar que a indulgência é quase amor, né? A prática da indulgência, a pessoa, o espírito já precisa estar com uma compreensão bem larga da vida, do seu sentido maior, né? Uma interação muito grande com o universo e, sobretudo, com o que a doutrina nos traz. E quando a gente fala em definição espírita, a gente não pode deixar de recorrer àquilo que é a própria ciência espírita, que é a escala espírita. Nas definições citadas anteriormente, nós vamos perceber que a palavra bondade norteou as três definições, né? E quando vamos analisar a escala espírita, observamos que a bondade, por assim dizer, é uma característica maior de duas classes. Da primeira classe, dos espíritos puros, e da segunda ordem, que são os bons espíritos.
E no nosso querido livro dos Espíritos, ela está definida como predominância do estado do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E nós estamos na terceira ordem, somos os espíritos ainda imperfeitos, que é caracterizado predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Olhando isso, pensando, os bons espíritos já passaram por isso. O que é que eles enxergaram que nós ainda não enxergamos? Porque eles ainda têm um percentual de ignorância. O nosso percentual de ignorância é maior. O que nos falta perceber, então, para que possamos almejar com a maior brevidade possível um comportamento adequado, para que possamos praticar as virtudes, inclusive a indulgência. Isso nos remete logo aos 5 princípios básicos da doutrina espírita. São aqueles princípios que fundamentam a nossa fé, que quando a gente analisa em conjunto ou separadamente, a conta fecha, dá sustentação para que as nossas ações sejam pertinentes a elas. Então, esses 5 princípios são a existência de Deus, sua obra e sua justiça, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Quando a gente analisa isso, a gente tem a convicção de que nós fizemos a opção certa, porque por retrospecto, ao olharmos as nossas vidas, a gente chega à conclusão de que Deus é justo, de que a reencarnação é algo perfeitamente verdadeiro, mas não é bem verdadeiro. A palavra agora me foge, mas já eu vou conseguir dar uma classificação perfeita para a reencarnação. A reencarnação é a própria justiça, por assim dizer. A pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Isso eu não fiz, Pode ficar. Pode continuar. Então, essas são as causas que nos faz crer na doutrina espírita. Toda causa tem as suas consequências. E que consequências são essas? Kardec, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E Kardec organizou essas leis como regras de comportamento em 2 processos. O processo individual, das leis individuais, aquelas que nós devemos praticar nas questões relacionadas única e exclusivamente a nós, e
outras 5 nos processos coletivos, né? Então, nos processos individuais, nós temos a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Onde você está aí, né? Vou- Aí. Consequências. Aqui. Qual é a página É, sua? aí mesmo. Aqui. Essa tela está fora da. Aí. Isso aí. Exatamente aí. Então, a aplicação dessas leis naturais é ela que, no seu conjunto, e uma vez que a gente dá ordem, equilíbrio e harmonia, né? Se eu tenho a capacidade de viver segundo essas leis, eu vou ter um fardo muito mais leve, eu vou tratar os meus irmãos com o respeito que eu gosto de ser tratado. Por quê? Porque eu já descobri que eu tenho 2 grandes motivos para quê? Para me permitir nortear por essas leis naturais. E aí, pegando um trechinho lá da questão do capítulo 10 do Evangelho, no item 16, o Espírito José nos diz o seguinte: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos? Quando é que nós vamos ter a disposição de nos investigar primeiro, para que não percamos tempo julgando o outro, observando os defeitos do outro? Porque quando analisamos o outro e quando nos analisamos, por conta do egoísmo, por conta da vaidade, por conta do orgulho, o mundo precisa girar em torno de mim. Mas quando eu busco me nortear pelas leis naturais, eu vejo que tudo isso é uma bobagem. E aí, levando a coisa um pouquinho lá para trás, mais lá para trás, quando eu observo toda a organização que Jesus teve o trabalho de fazer, eu vejo que ele enviou Moisés, depois ele enviou os profetas, depois ele envia os filósofos, por sua vez vem e nos deixa esse maravilhoso legado que é a doutrina dos espíritos que nós estamos buscando vivê-la intensamente. Quando a gente olha toda essa organização, isso nos faz muito pequeno. Isso nos faz perceber que a lógica civilizatória é a maior negação à vida e ao espiritismo, pois que senão Jesus não tinha tido todo esse trabalho de enviar todos esses missionários, esses missionários para nos alertar. E quando a gente olha a nossa própria evolução, que a gente vê lá há 30 mil anos, quando fomos formados, e que a gente vem observando tudo isso, de fato, é uma bobagem nós continuarmos nos comportando da forma como nos comportamos. Ou seja, o que retarda o nosso progresso,
literalmente, são as nossas paixões, como está dito lá na definição dos espíritos imperfeitos, né? Então, a partir daí, eu tenho uma frase, no próximo slide nós vamos ver, que foi a partir daqui que a minha vida mudou. Quando eu li esse trecho pela primeira vez, que eu li o resumo da doutrina dos Espíritos, na introdução 6 do livro dos Espíritos, o meu comportamento em relação à vida mudou. Por quê? No primeiro momento eu fiquei consternado. No primeiro momento eu falei, como assim? Como assim que eu sou animal? Como assim? Não. Eu vi alguns dias pensando, questionando, e falei, não, cara, mas eu tenho uma base. Eu tenho uma base que me dá sustentação, que é conta festa. Isso aqui não está aqui à toa. Kardec não traria essa dupla natureza à toa. E tem muita coisa aqui a ser observada, que eu preciso compreender para me satisfazer. E aí ele pus em análise, por retrospecto, comportamento lá de trás. Fui animal. Fui animal. E assim eu vim. E aí, com essa visão aflorada, tudo que eu leio agora no Evangelho, nos livros da codificação, eu percebo muito claramente essa questão da dupla natureza. Que, diga-se de passagem, foi aonde eu me conformei rapidamente, porque foi a vontade de Deus. Nós vivemos a vontade de Deus. Não é à toa que Jesus, no Pai Nosso, diz, seja feita a vossa vontade. Se formos criados simples e ignorantes, errar faz parte. O mau comportamento faz parte. Por quê? Analisando toda essa evolução até aqui, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Eu tenho em mim nós temos em nós toda uma história particular, em que a evolução vem e que agora eu estou diante de uma nova situação para evoluir ainda mais. Então, nós vivemos uma determinada fase lá com o inconsciente primitivo, depois vivemos uma outra fase com o consciente passado e agora nós vivemos o inconsciente presente e o consciente. Então, essa análise ela é muito importante. Por quê? Porque tudo está registrado em nós, tudo, literalmente tudo está registrado em nós. Mas se eu te perguntar, Félix, o que você fez no dia 1º de janeiro de 2020? Você não saberá, mas está registrado. Ou seja, todas as nossas experiências estão registradas no nosso inconsciente, né? Ontem eu estava pensando sobre isso, tem 30 dias que eu não durmo por conta dessa palestra. Sei como é que é isso. Né? E eu estava pensando sobre isso. Na realidade, eu sou muito mais inconsciente do que consciente. O nosso inconsciente, ele é muito mais presente do que o nosso consciente. Porque se nós formos analisar as nossas atitudes, elas não são através da inteligência. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Então, Kardec, só para não deixar passar em branco, né?
o homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, das quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Logo, por favor, nós temos dois centros de consciência, né? Um é uma equação animal e a outra é a equação humana. Abro um parênteses para deixar registrado que isso daqui não é da minha cabeça. Eu retirei a equação animal, eu tirei da codificação pelos comportamentos do homem, e a equação humana está aqui no livrinho Evolução em Dois Mundos. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, vocês podem pesquisar essa minha teoria. Porque invariavelmente, quando eu falo nisso, as pessoas se chocam assim como eu me choquei no começo, quando eu vislumbrei essa situação. Então, a equação animal, ela é formada pelo medo, pelo desejo, pelo prazer e pela dor. E a soma disso tudo nos coloca em círculos viciosos, né? sobre o comando dessa lógica civilizatória que a gente vive. Já a equação humana é formada pela inteligência, pela razão, mais a responsabilidade que forma a verdadeira liberdade. Importante fazer um parênteses. Em 2002, Daniel Goleman, se não me falha a memória, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz, de Economia, afirmando que o homem não é um ser racional. O homem não é um ser racional. O homem é um ser emocional. E ele diz que esse homem, segundo ele, tem uma equação também, que é formada pelo medo, pela raiva, pela alegria e pela tristeza. Né? O que eu concordo com a questão do medo e da raiva, porque são coisas de fato que a gente sente. Mas a alegria e a tristeza, ela é uma conquista de quem já se libertou, conforme nos afirma Kardec lá na questão 614. A hora em que você aceita todas essas questões emocionalmente, vamos nos alegrar, vamos nos entristecer de acordo com as experiências vividas. Porém, jamais deixaremos de ser felizes, porque a felicidade é esse reconhecimento, né? É esse pertencimento ao universo. Porque quando a gente observa todo o universo, a gente percebe que existe uma ordem, um equilíbrio e, sobretudo, uma harmonia muito grande. O que nos falta é nos sentir pertencido a esse universo. E o que faz, e o que fará nós nos sentirmos pertencidos a esse universo é tão somente o cumprimento com a devida compreensão das leis naturais. Então, aí a gente passa aqui para os critérios de avaliação da realidade através da razão prática com base na nossa dupla natureza. Quando a gente analisa isso, a nossa razão prática, ou seja, como nós nos comportamos em relação às nossas experiências vividas. Quando a gente para observar um cão, um gato, um cachorro, um animal qualquer, nós vamos observar
que o nosso comportamento é igualzinho. É igualzinho. Eles têm a percepção, eles têm a análise e eles têm uma resposta. Vamos admitir que um cachorro entra aqui correndo. Ao nos ver, ele vai parar, ele vai perceber, ele vai analisar se ele corre risco ou não, e ele vai dar uma resposta, ou fica ou corre. Não é assim que os animais se comportam? Nós também nos comportamos dessa forma. Analisamos, percebemos, analisamos e damos uma resposta. Do ponto de vista da equação humana, nós teríamos 3 critérios, né, para utilizar. Ou seja, o critério cognitivo, eu vou avaliar se aquela situação em que a gente está vivendo ela é verdadeira ou falsa, se é bom ou mal, ou se é feio ou belo. Né? Então a gente analisa isso e pelo calor da emoção a gente dá uma resposta qualquer. Então no próximo slide a gente vai ver que as avaliações segundo a equação animal são feitas com base na lógica civilizatória, ou seja, na coerção social. Nós fomos colocados nessa bolha e toda ação que a gente faz, sem que a gente se perceba, muitas das vezes, a gente tem esse dinamismo de sermos motivados sempre por eu faço uma ação, mas eu quero um ganho qualquer. Eu faço uma ação, mas eu quero um ganho qualquer. Né? Isso é uma prova muito, muito clara de que a gente vive uma dissonância cognitiva. Nós somos espíritos. Logo, se eu vivo com base nas causas e nas consequências daquilo que o Espiritismo me dá, eu não posso viver como um animal vive por coerção. Pula, toma um amendoim. Pula, toma uma raçãozinha. Né? Porque literalmente é dessa forma como a gente age. A caridade que eu fazia algum tempo atrás era sobre um esforço enorme. Por quê? Porque eu não compreendia bem, um véu enorme à minha frente, mas eu sabia que eu tinha que fazer o bem, porque está na minha natureza, eu tinha que fazer o bem, mas por esforço. Eu fazia por esforço, ou seja, por uma compensação, por um conforto psicológico muitas das vezes. Hoje, as minhas ações, eu ainda tenho esses rompantes de pensamento, mas no segundo seguinte, eu estou sempre me corrigindo. Você já conhece, você tem 5 razões para não viver mais assim. Entrega a sua ação pelo coração, pela empatia. Ou seja, é a hora da gente começar a separar o joio do trigo, como nos afirma Jesus lá no capítulo 1 do Evangelho, em que ele diz: entretanto, ele não disse tudo, sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não podiam ser compreendidos. Até quando nós vamos deixar que esse véu fique à nossa frente para que a gente possa viver nessa atmosfera que de alguma forma nós dominamos? Se eu sinto, vou sentir um pouquinho de dor ali, mas eu vou lá viver esse prazer. Vou sentir um pouquinho de dor ali, mas eu vou sentir esse prazer.
né? Então, isso é um convite para que a gente possa perceber a vida pela realidade que os Espíritos nos trazem, né? Pela verdade, por assim dizer. Então, é hora, meus irmãos, da gente avaliar essa questão da coercitividade para que a gente possa viver mais tranquilamente, viver já praticando novas virtudes, mas pela compreensão e não mais pelo esforço, né? Pelo aflorar da liberdade que nos espera. Então, nós vamos falar agora das avaliações segundo a equação humana. As avaliações devem ser feitas com base nas verdades espirituais fundamentais no capítulo 24, no item 4, no último parágrafo, Kardec nos faz uma referência para que a gente veja o capítulo 19 no item 7. E que Kardec nos diz aqui, nós falamos de verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Ou seja, todo o livro dos Espíritos, o Evangelho, eles estão sempre nos lembrando de que existem 5 verdades incontestáveis, que é o alicerce daquilo que a gente escolheu para depositar a nossa fé. E as consequências desse alicerce são as leis, ou seja, se nós conseguirmos a cada dia estar diante de uma situação qualquer e aplicar a lei, certamente a gente pode ter um amargor na boca na hora da aplicação, mas ao virarmos de costas sentiremos uma alegria muito grande pela conquista de nós mesmos, né? Porque toda vez que a gente, nesse nível em que a gente está, toda vez que a gente dá uma resposta inadequada, o outro é o meu dono. Nós precisamos passar a ser donos de nós. Nós precisamos vivenciar aquilo que a gente estuda diariamente. Toda hora nós estamos com isso. Os Espíritos nos alertam. Novos tempos estão chegando e a gente tem que parar, pensar e viver a vida com essa responsabilidade. E essa questão da hierarquia aqui, eu botei aqui para eu não esquecer, porque é uma coisa tão importante, essa questão da hierarquia. Analisando tudo que vivemos até aqui, é fundamental que a gente tenha uma consciência clara em relação a isso. Tudo, literalmente tudo que nós vivemos está resumido a 2 questões. Ou nós nos relacionamos com coisas ou nos relacionamos com pessoas. Isso é a nossa vida. Então, para eu viver de acordo com aquilo que a doutrina nos traz, eu devo criar uma hierarquia para que as minhas relações, as minhas respostas em relação à vida sejam sempre respondidas de acordo com essa hierarquia. Pessoas são mais importantes do que coisas. Eu não posso colocar coisas à frente de pessoas, pois toda vez que eu colocar coisas à frente de pessoas, eu estou
coisidificando pessoas. E literalmente, isso acontece muito em nossa sociedade. É muito natural sem que a gente perceba, a gente olhar para uma pessoa qualquer, em função do nosso intelectual, pela compreensão intelectual, a gente coisidificar aquela pessoa. Ou seja, passo por uma pessoa, não vejo, porque ela é uma coisa. Foram diversas ao redor do mundo, mas eu vou falar de São Paulo, que foi aqui, que é pertinho da gente. Pegaram um menino, vestiram ele bem arrumadinho e tal, soltaram ele lá, dentro da Sé. O tempo da pesquisa de resposta foi em média 4 minutos para que alguém fosse lá e cuidasse do menino. Você está perdido? Onde você mora? Sua mãe? Algum tempo depois, esse mesmo menino vestiram ele de maltrapilho. E o que aconteceu? Conhecido. Virou coisa. Virou coisa. Ou seja, essa é a nossa maior necessidade, nos curar da coisidificação. Porque a gente faz isso toda hora, a sociedade nos formou dessa forma. A gente não tem que se sentir consternado como um dia eu me sentia. Poxa, por quê? Porque a sociedade é ela quem nos encaminha para isso. Então a gente precisa ter esse conhecimento, né, para que esse conhecimento seja um objeto decisivo nas minhas ações. Que as minhas ações, para quando eu olhar para um maltrapilho, ainda que eu não faça nada, mas que pelo menos eu olhe com respeito, com a convicção de que ali tem um ser humano que está vivendo o momento dele, com as lutas dele e com o que ele pode responder de melhor para a vida. Né? A gente então, se você não pode ajudar, ajude com uma oração. Faça uma oração, passe por aquele indivíduo e ore por ele. É uma caridade, é uma empatia, a gente está ligando coração com coração, né? E aqui é uma... Tem mais um tempinho, né? Isso daqui é uma representação. Pode passar? Já falei disso, já. Pode passar, por favor. Então, isso daqui é uma representação. Eu gosto de desenhar para eu poder organizar os meus pensamentos. Né? Então, aqui eu tenho o meu espírito, aqui a minha alma e aqui o meu corpo material. Ou seja, quando eu vivo com esse véu cinza sobre a luz da sociedade, eu não estou no centro de mim mesmo. O meu Deus é a sociedade. Eu vivo para a sociedade. Eu vivo para me destacar. A minha vaidade exige isso de mim. O meu orgulho exige isso de mim. Por quê? Porque a lógica civilizatória nos criou dessa forma. Então, como eu não estou no centro de mim mesmo, eu tenho que me dividir, eu tenho que tratar do meu corpo físico, eu tenho uma família, eu tenho os amigos, eu tenho os estudos, acho que aqui é para lá, né?
trabalho, os nossos relacionamentos sociais, o lazer, enfim. E aí, quando eu observo tudo isso daqui, eu tenho três leis que eu vivo basicamente pela equação animal, que são a reprodução, a conservação e a destruição. As outras eu vivo porque vivo. Ou seja, quando a gente vê na questão da reprodução, eu pego a minha inteligência, se sexo é uma coisa que me dá muito prazer, que preenche, que me dá uma superatividade para que eu não me dê com as minhas coisas que me angustiam, eu corro para o vício, me vicio em sexo. Ou seja, eu sei que o mundo está muito mudado, mas eu ainda não vi cachorros frequentando consultórios psicológicos, né? Então, é um uso inadequado da inteligência. Eu uso o meu livre-arbítrio para dar qualidade aos meus vícios. Logo, conservação, se eu tenho a necessidade de ser destaque, eu vou toda hora ter que comprar uma bolsa, vou ter que comprar um sapato, eu tenho que ser a pessoa, né? E se eu não tenho condição financeira para isso, eu parto para quê? Para destruição. Eu roubo, mato, se preciso for, para quê? Para eu obter aquilo que é objeto dos meus desejos. Então, vocês podem ver aqui, ó, que é o quê? Eu coloquei a alma segurando o corpo animal, porque é literalmente isso que acontece. A nossa alma é arrastada pelo nosso corpo material, pelos desejos. Então a gente vive isso. Isso daqui são os homens mariposas. Quem é o homem mariposa? Por analogia, as mariposas, elas procuram a luz para se orientar, né? Para se acasalar. Como elas não conseguem fazer distinção da lâmpada com a lua, porque na realidade elas entendem que a lâmpada é a lua, elas buscam a luz artificial, tal qual o homem mariposa busca. Por vezes, as mariposas morrem tostadas, assim como esses homens mariposas, que sob a luz do destaque não têm medida e muitas vezes desencarnam ou adoecem ou vivem uma depressão profunda. Por quê? Porque ainda não compreenderam o sentido da vida. E por fim, nós temos aqui. Pode passar, por favor. E por fim, levanta mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Tá bom. E por fim, nós temos aqui a representação do homem que já vive rigorosamente sobre sobre a equação humana, né? É o homem que ele está no centro das coisas, ele tem Jesus como norte, como orientador para se ordenar, né? E ele tem a beleza, né? Ele tem a capacidade de ver a beleza em tudo,
porque a beleza é tão somente uma força, como tudo no universo é força, a beleza também ela é uma força que nos faz sobrepor esses círculos viciosos que a lógica civilizatória, que a sociedade nos dá, para que a gente possa viver em ordem, em equilíbrio e em harmonia. Então, aqui está a representação do alinhamento de todas as nossas existências, né? Tudo organizadinho, direitinho. Eu sei que vai haver uma oscilação pelos prazeres sensíveis, pelos prazeres inteligíveis, as dores, as tristezas estão todas contidas aqui, porém a minha forma de reagir em relação a elas é diferente. Teria mais coisa para a gente falar, mas como já... Está aqui? Hã? Está aqui? Não, tem uma aí, passa. Pronto. Só vai até aí, Guilherme. Não, eu sei, esse slide aqui não era para estar aqui, mas que bom que ele está aqui. Então, é aquilo que a gente estava falando lá atrás, é isso daqui, ó. Há 100 mil anos, o homem é aquela escala que divide, né, o retângulo que divide. A base é a... Primitivo, inconsciente primitivo. Hã? É a base. Então, a partir daqui é que nós começamos a viver a vida futura, né? Porque a maioria das pessoas que eu converso, elas entendem que a vida futura é aquilo que está por vir, é a próxima reencarnação. Mas a vida futura, ela aconteceu aqui, a partir do momento em que nós passamos a ter a capacidade da imaginação e de observar a melhor resposta a dar diante das experiências que a gente vive, né? Então, a vida futura não é o que está por vir, é o presente momento em que eu dou a resposta que vai estar no segundo a seguir, né? E isso facilita muito, porque conforme a gente falou, ó, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Olha o que a gente tem de memória. Nada. O que a gente fez ontem? Então, as nossas respostas, elas são dadas com base nesses inconscientes. Então, eu quero agradecer a paciência e a confiança, agradecer o meu mentor, que com certeza me ajudou muito. Obrigado, gente.